Enoque foi o sétimo depois de Adão. Enoque viveu em meio a uma geração que havia se afastado de Deus, que havia quebrado todas as leis de Deus, que não temia o nome do Senhor. E com 65 anos, as Escrituras dizem que Enoque teve o seu primeiro filho, que se chamou Matusalém. E com 65 anos, diante do seu primeiro filho, Enoque teve um encontro com Deus, de forma que a sua vida foi transformada para sempre. A partir de então, ele viveu mais 300 anos, e o seu grau de santidade, de renúncia às coisas do mundo, foi tão grande que o Senhor olhou dos céus, do seu trono de glória e poder, e viu o seu servo Enoque em meio a uma geração perversa e má, e disse: eu quero você na minha presença, vem para cá. E o arrebatou, de forma que Enoque sequer passou pela morte. A pergunta que fica: o que aconteceu com Enoque quando este tinha 65 anos? O que o Senhor lhe revelou, que o impactou de tal forma, que o fez mudar, ser uma nova criatura, não mais ser semelhante à sua geração ímpia, mas alguém que andou com Deus? O filho de Enoque se chamou Matusalém. Matusalém tem um significado, traz uma revelação. Matusalém vem do hebraico antigo, Matusalá, que significa: quando este morrer, o juízo virá. No meio daquela geração perversa e má, o Rei da Glória veio a Enoque e lhe revelou de que ele enviaria o juízo sobre a terra e destruiria tudo aquilo que os olhos de Enoque poderiam ver e contemplar. Destruiria toda aquela geração, os animais, os homens, as mulheres, as crianças, as construções, tudo aquilo pelo qual os homens viviam, tudo aquilo que os homens olhavam e desejavam, seria destruído quando o seu filho que estava nascendo morresse. Isso fez com que o mundo e a glória do mundo, tudo aquilo pelo que Enoque vivia até aquele momento, perdeu o brilho, perdeu as cores, passou a ser nada. Até então ele vivia buscando conforto, buscando o melhor carro, a melhor casa, reconhecimento das pessoas, buscando os prazeres momentâneos. Mas quando o Rei da Glória vem a ele e lhe mostra que tudo aquilo seria destruído, ele passa a ver o mundo como nada, e ele se apega a Deus e passa a viver para Deus, desde o seu acordar até a hora de dormir. Aquilo que até então o seduzia e o levava ao pecado, perde o poder sobre a sua vida.
ele passa a dizer não para o mundo, ele passa a dizer não para os pratos de lentilha de Satanás, e vive uma vida de santidade, de tal forma que quando ele alcança 365 anos, o Senhor o arrebata, o seu corpo mortal se reveste de imortalidade, o seu corpo corruptível se reveste de incorruptibilidade, e em um abrir e piscar de olhos, ele deixa de estar entre os homens na terra, e se apresenta ao Rei da Glória, no reino incorruptível. Essa mensagem se estendeu até os dias de Noé, avô de Matusalém. A misericórdia de Deus é tão grande sobre o homem, que Deus deu tempo para que aquela geração se arrependesse. Em Ezequiel 18 a palavra diz: acaso tenho eu, Senhor, alegria na morte do ímpio? Acaso não desejo eu, Senhor, que o ímpio se arrependa do seu mau caminho, abandone o pecado e viva? A misericórdia de Deus foi tão grande que Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a terra dos viventes. Ele viveu 969 anos. Eu quero que você imagine a geração que viu Matusalém com 960 anos. Quando você vê uma pessoa idosa, ela fica fragilizada pelos anos. Quando jovem, robusta, ela anda de peito estufado, cabeça erguida, olhos altivos. Mas quando ela chega no fim da vida, ela começa a andar curvada. Os seus músculos, outrora fortes, se tornam fracos e frágeis. Ela começa a tremer. Imagina a pessoa que olhava para Matusalém no fim de sua vida. Matusalém era o relógio de Deus para aquela geração. Quando você olhava para Matusalém no fim de sua vida, era Deus dizendo: arrependa-se do teu pecado, abandone a iniquidade, volte-se para mim, porque o juízo está às portas. Destruirei os animais, os homens, e tudo o que os vossos olhos veem. Embora Matusalém fosse o relógio de Deus e uma mensagem viva de Deus para aquela geração, eles permaneceram na iniquidade. Mateus 24, a partir do versículo 35 diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Como foi nos dias de Noé, será também nos dias da volta do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, e não se aperceberam, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim também será no dia da volta de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquelas pessoas tiveram a oportunidade de se arrepender. Matusalém era o relógio de Deus. Com 969 anos, Noé acabou a construção da arca, junto de seus filhos. E naquele ano, Matusalém morreu. E a palavra do Senhor se cumpriu. A Bíblia diz que Deus abriu o abismo embaixo da terra, e a terra que fica nos oceanos subterrâneos vieram à tona. E Ele também abriu as comportas dos céus e fez chover por 40 dias e 40 noites, e toda aquela geração pereceu nas águas do dilúvio, sem se arrepender, sem aproveitar a oportunidade de salvação.
Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 24, 32 a 35. Eu quero te provar pelas Escrituras que você está vivendo no que a palavra de Deus chama de a última hora. Você faz parte da última geração, a geração do arrebatamento, a geração que vai ver Jesus Cristo vindo em poder e grande glória para levar os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Assim como Matusalém foi o relógio de Deus para aquela geração, Israel é o relógio de Deus para a nossa geração. Diga assim comigo: Israel é o relógio de Deus para a minha geração. Mateus 24, 32 em diante, Jesus diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Amém? Olha aqui para mim. Quarta-feira era a semana que Jesus haveria de enfrentar a cruz e a morte. Ele saía do segundo templo de Salomão e se dirigia ao Monte das Oliveiras. No caminho, um dos seus apóstolos aponta-lhe o templo e diz: veja, mestre, a grandeza desta obra. O templo era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Jesus olha para o templo e diz: em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que tudo seja derrubado. No ano 70 depois de Cristo, houve uma rebelião em Israel, porque os romanos sacrificaram um porco, um animal tido por imundo, em uma sinagoga, e incitados por alguns líderes de grupos rebeldes, Israel se rebelou contra Roma. E o general romano que se chamava, o imperador romano que se chamava Vespasiano, chamou o general Tito, que também era seu filho, e disse: reúna algumas tropas e vá a Jerusalém apaziguar a rebelião. E eles cercaram Jerusalém, que resistiu. E acabou que no ano 70 eles adentraram Jerusalém, destruíram o templo, tocaram fogo e derrubaram pedra sobre pedra daquele lugar. Milhares de judeus foram mortos, e os que sobreviveram foram espalhados entre as nações da terra. Israel é a figueira desta parábola. No ano 70 é como se a figueira tivesse secado, como se Israel tivesse acabado por completo. Mas Jesus disse: no tempo do fim, quando chegar a última geração, a figueira que parece estar morta vai brotar novamente. E no dia 14 de maio do ano de 1948,
após o fim da Primeira Guerra Mundial, aonde Hitler, líder dos alemães nazistas, mataram mais de 6 milhões de judeus. Vou pedir para o Juliano colocar ali uma foto para você ver. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração nazista. Tem uma outra foto ali? Essa é a visão de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Me faltaria tempo para entrar nesse assunto. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra, que foi de 1939 a 1945. Passados-se 3 anos, em 1948, houve uma crise na região de Israel, e as Nações Unidas se uniram e colocaram em votação a criação de um Estado, o Estado de Israel. Naquele período haviam cerca de 800 mil pessoas judias morando em Israel. E com o voto Minerva decisivo do brasileiro Oswaldo Aranha, Israel foi tido por uma nação. Olha só o que diz lá em Isaías 66:8. Pode colocar ali para nós, Juliano? Isaías capítulo 66, versículo 8. Olha como o nosso Deus é poderoso. Você está entendendo que da mesma forma que Matusalém foi o relógio de Deus para aquela geração, Israel é o relógio de Deus para a nossa geração. Olha só Deus falando, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode-se fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Aquelas fotos que você viu são as dores de parto de Sião. 3 anos depois, em 1948, com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, a figueira floresce, Israel renasce, tendo início ao que o Senhor Jesus chamou de a última geração. Quem entendeu, levanta a mão. Jesus disse: no tempo do fim, quando tiver início a última geração, um dos sinais que vai mostrar para vocês que o tempo é chegado, é que a figueira vai ter os seus ramos tenros e voltar a florescer. A geração que ver a figueira florescendo, a geração que ver Israel renascer, não passará sem que eu retorne entre as nuvens dos céus, com miríades de milhares de milhares de milhares de anjos, e ao toque da última trombeta, em um abrir e piscar de olhos, recolherei os meus escolhidos dos 4 cantos da terra. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51 em diante: eis que eu vos digo um mistério, nem todos vamos morrer, mas transformados seremos todos em um momento, em um abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos
estivermos vivos, seremos transformados, pois é necessário que o corpo mortal se revista da imortalidade, e que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso vai acontecer nessa geração. Se a figueira é Israel, imagine Israel como um homem que hoje tem 72 anos. Da mesma forma que quando Matusalém morresse, o juízo viria e destruiria aquela geração. Quando Israel, que hoje tem 72 anos de seu renascimento, eles viveram quase 2000 anos espalhados entre as nações da terra, mas em 1948, quando foram reconhecidos como Estado, cerca de 5 milhões de judeus que estavam como que sepultados entre as nações da terra, como diz Ezequiel 37, retornaram à pátria mãe. E a partir de então, a cada ano, milhares de judeus retornam. Deus permite que eles sejam perseguidos entre as nações para retornar. Deus está juntando o seu povo, porque Deus vai tratar com o seu povo após o arrebatamento da igreja, naquilo que as Escrituras chamam de a tribulação de Jacó, aonde no final ele vai se reconciliar com Israel. Quando Israel estiver cercada por exércitos de mais de 200 milhões que servirão o anticristo lá no vale do Megido, na fronteira de Israel, Jesus vem entre as nuvens dos céus, junto da igreja glorificada. Diga assim: eu estarei junto. Eu estarei junto. E Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá os exércitos do anticristo. Israel vai chorar e lamentar como quem chora pela morte do unigênito. E vão perguntar a Jesus naquela ocasião: que feridas são estas com que fostes feridos? E Jesus dirá: estas feridas são feridas com que fui ferido na casa dos meus irmãos. Meu Deus. E eles reconhecerão que aquele a quem eles rejeitaram por 2000 anos era o verdadeiro Messias, o Salvador. Em um momento, Jesus diz que ao toque da última trombeta, estarão dois no campo trabalhando, um será levado e deixado o outro. Dois estarão na cama, um será levado e deixado o outro. A salvação é individual. Você não será salvo por ter intimidade com alguém de Deus que tem o Espírito Santo na sua vida. Deus não tem netos, Deus só tem filhos, e Ele vem para buscar uma igreja, a sua noiva, que estará com vestes brancas, cheias de óleo na sua lamparina, ou seja, cheias da presença do Espírito Santo, porque a igreja que estiver sem o óleo na sua candeia, a igreja que estiver fria, vai ficar. Haverá milhares de acidentes, porque as pessoas que são cristãs e estiverem dirigindo carros, motos, pilotando aviões, trens, serão levadas, e carros desgovernados vão bater uns nos outros. Você precisa estar preparado. Você precisa olhar para a tua vida e ver o que tem te afastado de Deus. Nenhum prazer, nenhuma glória, nenhum bem que esse mundo possa te oferecer é mais precioso do que ter o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Meu Deus. João capítulo 2, versículos 15, 16, 17, a palavra diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. O amor do mundo
a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não procedem de Deus, e o mundo passa, bem como os seus prazeres, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Enoque foi transformado para sempre quando ele teve a revelação de que tudo aquilo que ele via seria destruído, e hoje o Espírito Santo está trazendo uma revelação que pode transformar a tua vida para sempre. A revelação de que tudo aquilo que você está vendo, tudo aquilo pelo qual as pessoas vivem e morrem, carro, casas, reconhecimento, título, fama, tudo aquilo que atrai o olhar, tudo aquilo que faz as pessoas andarem na sua direção, nada disso garante a tua salvação. Tudo isso é passageiro, é uma ilusão. Jesus Cristo virá revestido de poder e grande glória, e vai levar a sua igreja, e aqueles que não estiverem na sua presença ficarão. E a Bíblia diz que nesse tempo haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde que o homem foi colocado sobre a terra, de forma que os grandes e poderosos correrão para as cavernas e dirão: montes, caia sobre nós e nos esconda da ira de Deus e do Cordeiro. O poder do céu serão abalados. A primeira trombeta faz com que saraiva, uma chuva de meteoros, caia sobre a terra e destrua uma de cada 3 árvores e toda a erva. A segunda trombeta é tocada e cai como que uma montanha ardendo em fogo sobre as águas do mar. Imagina cidades litorâneas, nações como a Holanda, que estão abaixo do nível do mar, serão destruídas por completo. Ondas do tamanho que os homens nunca viram vão varrer cidades inteiras. Por isso que Jesus diz que os homens neste tempo desmaiariam por causa do bramido das ondas e da fúria do mar. Em 2004, em Sumatra, na Tailândia, um terremoto atingiu 14 nações e maremotos destruíram cidades inteiras. Mais de 230 mil pessoas perderam a sua vida. Isso é nada perto do que vai acontecer quando a segunda trombeta for tocada. O juízo de Deus vai vir. Mas você e eu, que somos a igreja, temos uma promessa lá em Apocalipse, no capítulo 3. Se eu não me engano, Apocalipse 3:10, dá uma olhada ali. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste, é Jesus falando, como guardaste, falando com a igreja, não com quem tem nome de quem vive e está morto. Tem pessoas que estão dentro do templo toda semana, mas não são igreja, porque nunca nasceram de novo, nunca foram transformadas, não andam em novidade de vida, estão dentro da igreja, mas vivem como o mundo, pensam como o mundo, falam como o mundo, priorizam as coisas do mundo, não foram impactadas e transformadas, não houve metanoia, transformação, novo nascimento. Mas para aqueles que nasceram de novo, aqueles que entregaram a vida para Jesus, aqueles que têm fome e sede da verdadeira palavra, Jesus diz: como guardaste a palavra da minha paciência, algumas traduções perseverança, porque você perseverou guardando a minha palavra, também eu te guardarei
da hora da tentação. Algumas traduções diz provação ou tribulação, que há de vir sobre todo mundo. Você creia ou não, você esteja pronto ou não, a trombeta vai soar, Jesus vai vir e arrebatar a sua igreja num abrir e piscar de olhos. O anticristo vai se levantar e vai governar as nações da terra por 7 anos, e o juízo de Deus vai vir nessa época. Mas Jesus está dizendo: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. O anticristo vai vir, vai governar inúmeras nações, vai obrigar os homens a receberem uma marca na fronte ou na mão direita, segundo Apocalipse 13. Aos grandes e pequenos, aos ricos, aos pobres, aos sábios e os leigos, lhe foi ordenado que recebessem uma marca na fronte ou na palma da mão direita, e quem não receber não poderá comprar ou vender, senão aqueles que tiverem o sinal na mão ou na fronte. Mas a palavra diz que aquele que receber a marca do anticristo estará condenado e caminhando para a perdição eterna. Nesse tempo, a igreja que não foi arrebatada, aqueles que congregavam e conheciam a palavra, mas não estavam prontos, e vão ficar e ver o anticristo surgindo. Como que você pode reconhecer a pessoa do anticristo? Caso fique, ele vai surgir no cenário mundial, fazendo um acordo de paz entre Israel e os inimigos de Israel, nações de fé islâmica. Ele vai fazer um acordo de paz de 7 anos, e em uma das cláusulas deste acordo, ele vai permitir que Israel reconstrua o 3º templo, que foi destruído no ano 70 por Tito. Quando você vê este tratado sendo realizado, você sabe que o anticristo está por surgir no cenário mundial, e os líderes das nações mais poderosas da terra, como os Estados Unidos, a França, a Arábia Saudita, Irã, Israel, eles já têm sentado na mesa para conversar sobre este acordo, que a mídia tem chamado de o acordo do século. Ele está descrito lá em Daniel, capítulo 12. E ele firmará uma firme aliança com muitos de 7 anos, mas na metade ele vai quebrar este acordo. Então, você precisa se consertar. Israel é um senhor de 72 anos. Coloca ali para nós, Salmos 90, versículo 10, se eu não me engano. Sabe que a idade chega, né? Salmos 90, versículo 10. Da mesma forma que Matusalém era o relógio de Deus para aquela geração, a pessoa olhava para Matusalém, via ele idoso e sabia: daqui a pouco esse homem morre. Não é assim? Não tem a pessoa tão idosa, assim, tão fraquinha, que tem pessoa que até brinca e diz assim: esse daí só falta cair para enterrar. Esse, se levantar a mão, o pai puxa. Não diz assim, não tem uma brincadeira assim? Esse daí, se cair, não levanta mais. Se levantar a mão, o pai puxa. Então, quando as pessoas daquela geração olhavam para Matusalém e o viam idoso no final da vida, corcunda, tremendo, daqui a pouco ele vai. Ou seja, Deus estava alertando aquela geração: o juízo está chegando. Da mesma forma, Jesus nos deu um grande sinal: quando vocês verem Israel renascer. E quando ele trouxe essa profecia, Israel não tinha nem sido destruída. Israel foi destruída cerca de 30 anos depois, no ano 70. Ficou quase 2000 anos destruída. Não havia nação de Israel.
Israel renasceu em um só dia, como nós lemos ali em Isaías 66, versículo 8. Em um só dia, Deus fez renascer o povo e a nação de Israel. E Jesus disse assim: vocês querem saber quando será o tempo do fim? Quando vocês virem a figueira florescer, quando vocês virem Israel renascer. E quando que nós vimos? Em 1948. E olha ali, Salmos 90, 10. Para que nós tenhamos uma ideia de quanto tempo é uma geração, para saber quanto tempo